TV Câmara, Campinas. Olá, começa em instantes o debate público para instituir o mês de Setembro Roxo aqui em Campinas. O tema é bastante importante porque visa a conscientização da fibrose cística. A presidência é do vereador Luiz Eabico. Vamos acompanhar esse debate importante. Boa tarde a todos, obrigado ao público que nos assiste. Queria primeiramente agradecer a equipe da TV Câmara, a equipe da Câmara Municipal de Campinas, os jovens assistentes aqui que estão nos ajudando na transmissão desta audiência, a população que queira mandar pergunta para nós aqui, enquanto nós debatamos esse assunto, pode ser pelo WhatsApp 19 97829 3776, repetindo, 97829 3776, está aí na tela. O e-mail, por e-mail, comunicação@campinas.sp.leg.br, e nós estamos ao vivo também pelos canais 11.3 Digital, 4 NET e 9 Vivo Fibra. Setembro Roxo, que trata dessa audiência pública online para debater o projeto de lei que institui a campanha de Setembro Roxo em Campinas, tem como objetivo chamar a atenção da população sobre a doença fibrose cística. O diagnóstico precoce da doença pode ser feito por meio do teste do pezinho, entre 3º e o 7º dia da vida do bebê, e o teste do suor, em qualquer idade. Se diagnosticada cedo, a pessoa tem mais chances de ter uma vida normal. A fibrose cística é uma doença genética e crônica, que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. A origem da doença está em um gene defeituoso, que a partir daí surge uma proteína que faz o corpo produzir muco de 30 a 60 vezes mais espesso do que o normal. Em consequência disso, leva ao acúmulo de bactérias e germes nas vias respiratórias, podendo causar inchaço, inflamações e infecções pulmonares. O muco anormal também atinge o sistema digestório e o pâncreas, prejudicando a digestão dos alimentos e absorção de nutrientes. Entre os principais sintomas da doença, que podem ser confundidos com gripe ou resfriados, estão perda de peso, desidratação, sinusite crônica, tosses com secreção, suor com gosto salgado, pneumonias frequentes. Durante o mês de Setembro Roxo, portanto, poderão ser realizadas as seguintes ações: palestras sobre a importância do teste do pezinho, campanhas que visem a divulgação da doença, iluminação em prédios com cores na cor roxa. Esta audiência, repito, a audiência pública está sendo transmitida pela TV Câmara Campinas, sinal digital 11.3, canal 4 da NET e canal 9 da Vivo Fibra. Ao vivo pelas fanpages da TV Câmara e Câmara Municipal no Facebook. Ao vivo também no site da Câmara, www.campinas.sp.leg.br, canal da TV Câmara no YouTube. E a participação da população pode ser feita por e-mail, comunicação@campinas.sp,
ou pelo telefone WhatsApp 97829-3776. Vão participar desse debate para esclarecer a fibrose cística aqui do meu lado, Claudionor Domingues Abila, que é o presidente da Sociedade da Assistência à Fibrose Cística. E online conosco na tela, o professor doutor Antônio Fernando Ribeiro, que é o coordenador da equipe multiprofissional do Ambulatório de Fibrose Cística no Hospital de Clínicas da Unicamp. Portanto, Claudionor, tenha a palavra. Agora é com você. Eu acredito que posso tirar a máscara. Pode. Eu vou colocar, se tira. É uma satisfação muito grande estar aqui na Casa de Leis hoje, Só um minuto. apresentando... Só um minuto. Desbloquear o áudio. É uma satisfação enorme estar aqui na Casa de Leis hoje, apresentando a fibrose cística para a população de Campinas. A gente já trabalha em Campinas há 27 anos, né? A entidade nossa é de Campinas. Então, assim, é uma satisfação muito grande agora a gente ter uma lei específica que nos dá direito a ter mais condições de divulgar a patologia na cidade de Campinas, né? Agradeço aos demais que estão assistindo, a população de Campinas que tem nos acolhido nesse tempo todo, né? Agradeço ao Dr. Antônio Fernando Ribeiro, que é o nosso diretor científico e nosso padrinho, né, na fibrose cística em Campinas. Agradeço ao Luiz e a Bico, que sempre nos acompanhou na nossa luta aí, já há mais de 20 anos, tenho dado um apoio à nossa causa. Eu vou apresentar para vocês o que é a instituição. Aí depois o Dr. Antônio Fernando Ribeiro fala sobre a patologia, né? Ele já é a pessoa mais indicada para isso. Vamos lá. Sem slides. Só um minutinho. Acho que ele quer colocar o slide aqui. Já tá. Já foi. Okay. Bom, Setembro Roxo. Esse é o nome que a gente dá para essa campanha nossa. Isso já a nível Brasil. Outros estados também fazem, outras cidades estão fazendo. A gente define como Setembro Roxo, né? Do lado certinho, né? Deixa os meninos. Aqui. Bom, Fibrocis é o nome marca da nossa instituição, de fibrose e cis de cística, né? Então juntamos dois, o Fibrocis é um nome mais fácil a marca ficou mais fácil. Nosso símbolo está ali à esquerda, é uma família e um abraço, né? Ao centro a gente induz que tem uma criança e a família em um abraço. Sociedade de Assistência à Fibrose Cística. A instituição é sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 93 por um grupo de pais, né, de pacientes, médicos e amigos da causa. Então já temos aí 27 anos de atuação. Nossa missão é dar assistência aos pacientes com fibrose cística, seus familiares também, porque não adianta só a gente trabalhar com o paciente, a gente tem que trabalhar também com a família. Não dá para separar esse elo aí, porque quem tem um paciente crônico em casa sabe o quanto é difícil.
a família acaba ficando doente junto e acaba não tendo um tratamento. O tratamento é bom, mas acaba não dando uma liga ali, entendeu? Contribuímos para o diagnóstico precoce, que isso é importante. O diagnóstico precoce é uma das coisas bem super importante no tratamento da fibrose cística, porque quanto mais cedo se diagnosticar, melhor o tratamento vai ter resultado. Trabalhamos também com o acesso e a adesão ao tratamento. O acesso a gente sempre está facilitando para que o paciente, o familiar, tenha acesso a tudo que ele precisa dentro do tratamento. Os medicamentos, o acesso ao ambulatório, o acesso às terapias, aos equipamentos, né? E a adesão, assim, porque a gente sabe, hoje tem tudo, temos um tratamento de qualidade, de excelência em Campinas, pela Unicamp, temos os medicamentos, mas se não tiver uma adesão do paciente, não adianta você ter tudo isso. Ele tem que aderir a esse tratamento. Bom, o objetivo é minimizar os impactos da fibrose cística, né, na vida cotidiana dos pacientes e da família. Isso é primordial. Nossos certificados, enquanto fibrocísticos, nós somos de utilidade pública municipal, de autoria do nobre vereador Liabico, já em 98, já há um tempinho. Temos utilidade pública estadual, pelo deputado estadual de Piracicaba, porque é a patologia Roberto Moraes, porque assim, a gente não trabalha só com Campinas, a gente trabalha em toda a região. Utilidade pública federal, isso foi extinto há um tempo, mas assim, a gente chegou a ter, hoje não existe mais a utilidade pública federal no âmbito, né? Ela foi extinta, mas a gente chegou a ter a utilidade pública federal pelo deputado aqui de Campinas, o Carlos Sampaio. E temos o registro no CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Campinas, ao qual a gente tem uma parceria para a execução de um dos nossos programas. Nós estamos aqui no centro de Campinas, nossa sede, desde 2017. Antes disso, a gente estava na Vila Nova, mas em 2017 viemos aqui para o centro, aqui na José Paulino, bem pertinho ali do centro mesmo, né? Aqui da banha, bem pertinho. Um lugar fácil acesso, com elevador, que a gente tinha uma dificuldade com isso. O paciente ia até a sede e não conseguia subir 2 andares. E esse aqui já é um prédio que sustenta a nossa necessidade. Parceria que a gente tem uma parceria com o CERFS, é o Centro de Especialidade de Referência em Fibrose Cística do Hospital das Clínicas da Unicamp, desde o início das atividades da associação. É preciso falar que um dos fundadores, eu próprio diretor ou coordenador do CERFS, que é o Dr. Fernando Ribeiro, que é um dos fundadores da entidade. Eu entrei alguns anos depois. O CERFS da Unicamp, ele é formado por uma equipe multidisciplinar, médicos que atuam na fibrose cística. Eles são referência nacional no tratamento dessa patologia. Então, assim, a gente tem hoje o que é de melhor no tratamento aqui em Campinas. Essa é a equipe multidisciplinar, né, do HC da Unicamp. Você pode ver que não é uma equipe pequena, é uma equipe grande, né, consistente, e aqui cada um com a sua especialidade. Não é de uma equipe de respeito. O que fazemos, né? Nossa atuação é baseada nos nossos projetos e programas. A gente trabalha com alguns projetos direcionados, né? Para fazer uma coisa já bem estruturada. Nosso principal programa é o de acolhimento aos pacientes de fibrose cística. Esse é o nosso carro-chefe. Também temos o projeto Divulgar é Salvar,
fibrose cística, divulgar é salvar. Isso é um projeto, já virou programa, porque passou de uma vez, já vem continuando, já virou tudo programa. O projeto de divulgação da fibrose cística. Hoje eu posso dizer que 90% da população não sabe o que é fibrose cística. E eu acredito que aqui quem está presente não sabia também. Então, assim, é um programa que a gente tem de divulgação, não só para a comunidade, mas também para a classe médica, para os trabalhadores da saúde, né? Porque, assim, é uma doença difícil de diagnóstico, difícil de ser complicada e desconhecida. Backup de inaladores, não é só de inaladores, onde tem outros equipamentos, mas inalador é porque é um dos principais equipamentos usados no tratamento da fibrose cística. Um paciente faz 2, 3 inalações por dia com o equipamento, então ele virou uma principal ferramenta de trabalho para o paciente, né? Então a gente tem o nosso programa, que quando ele é diagnosticado, ele precisa do equipamento. Uma empresa que fornece um dos medicamentos, ele é obrigado a ceder o equipamento, mas isso demora um tempo. Aí vai de 20 a 30, 40 dias. E a gente já tem o equipamento, já cede para esse paciente, o paciente já inicia o tratamento imediatamente. Não tem que esperar chegar o equipamento, e o medicamento a gente já acelera na farmácia de alto custo para que ele tenha acesso no mesmo dia, no máximo 1 ou 2 dias já está fazendo o tratamento. E os encontros regionais de fibrose cística. Isso é uma ferramenta que a gente vem trabalhando, surgiu há pouco tempo, para ajudar na divulgação da fibrose cística e na capacitação dos pacientes e também profissionais de saúde, né? Eu vou abordar isso um pouquinho lá na frente, os 2 temas maiores que eu tenho aqui, que é o acolhimento e o encontro regional de saúde de fibrose cística, né? Sobre o programa de acolhimento, os objetivos são esses: orientar o diagnóstico nos casos suspeitos e não diagnosticados pela triagem neonatal. A triagem neonatal ela começou aqui no estado de São Paulo em 2010. Antes disso a gente não tinha a triagem neonatal, então assim era complicado para você ter o diagnóstico. Quando você tinha, é porque você já estava sofrendo, né, a doença, já estava no estágio, já tinha prejudicado alguma coisa, e você chegava em um hospital e dava sorte ali de ter alguém que conhece fibrose cística e diagnosticava. Então o que a gente faz? Orienta os casos que as pessoas entram em contato com a gente, olha, a gente acha que tem, então a gente vai orientar esse pessoal e vai conduzir ele até o centro de tratamento. E aí faz os exames necessários e, se comprovado, começa o tratamento. A gente acolhe os pacientes cuidadores no processo inicial, desde o início. Se começou a fazer o tratamento, ele já é acolhido pela instituição e pelo ambulatório, né? E a gente vai acompanhar ele até o resto da vida dele. A gente vai estar com ele. Porque assim, a fibrose cística ela não tem cura, então ele vai a vida inteira ele vai ter fibrose cística. Apoio assistencial às internações, quando eles são internados para fazer uma descolonização ou algum outro procedimento, que eles vão ter que ficar no mínimo 14 dias. Então, assim, a gente tem uma equipe. Hoje, né, devido à pandemia, não tá tendo essa atuação toda, porque a gente tá mais restrito ao acesso. E também, né, por uma questão de segurança deles. Mas, assim, enquanto não existia essa diversidade que existe hoje, a gente fazia o acompanhamento assistencial nas internações. O que ele precisava fora daquilo, a gente dava um jeito de conseguir para ele e tal, e dar um apoio não só para o paciente, mas para a família inteira. Capacitar os pacientes, né? Isso
família e cuidadores, porque assim, tem a família e tem casos que ele não tem uma família, ele tem um cuidador, né? Não é... Às vezes acontece muito disso e eu já vi que tem muitos casos aí. A gente faz a capacitação desses, porque precisa desses familiares, principalmente, para eles terem um acompanhamento bem certinho do tratamento, porque não adianta, você tem que conhecer um pouco se você vai trabalhar com a ferramenta, você tem que conhecer ela primeiro. Não adianta começar, eu vou fazendo sem conhecer. Então, assim, a gente faz uma capacitação, essas capacitações são permanentes, acontecem no ambulatório, antes das consultas, tem reuniões de grupo de pais, de grupo de mães, com médicos, com psicólogo, com nutricionista. Então, a gente sempre trabalha para orientar esse paciente a conseguir que ele tenha um máximo de capacidade para fazer um tratamento certinho. Também faz orientação para pacientes, benefícios sociais, né? Quando família é carente, a gente identifica que ela tem direito e a gente faz os encaminhamentos. Lógico, a gente ensina, não tem também que fazer por ela, a gente ensina como ela tem que fazer, né? Mas dá toda a assistência durante esse processo. E suporte e orientação ao tratamento domiciliar. Domiciliar é aquilo que a gente falou, o inalador, o flutter, o Respiron. Então, se o que ele precisar e não ter condições de comprar, a gente vai ceder para ele. A gente vai dar um jeito de encaminhar isso para ele, para que ele faça o tratamento certinho. Campinas atualmente tem 34 pacientes com fibrose cística. Do centro, o que tem mais casos é Campinas. Aqui, atendido pela Unicamp, é Campinas. 34 desses, 23 com idade até 18 anos, que que a gente atende a gente tem uma parceria com o CMDCA, né, pelo termo de fomento aí 2018, foi feito em 2019. Foram 70 atendimentos desses pacientes até 18 anos. A gente fez em 10 meses. Aí foi de janeiro até outubro, a gente fez 70 atendimentos. Eles precisaram recorreram à associação. Então a gente tem um controle, principalmente de Campinas, pela parceria, né? Então, assim, Campinas tem um número bem grande. Essa é a nossa equipe. À direita, temos ali uma assistente social e uma avó, que é capacitada, já bem antiga, bem capacitada para atender os pacientes, né? Ela atende, é uma avó, praticamente uma mãe, né? A mãe 2 vezes. São pessoas que estão com a gente já há muito tempo, tem uma história da fibrose cística. Embaixo aqui a gente tem as reuniões de pais, que a gente faz de tempos em tempos, para tirar dúvida, para capacitar. Então, eu coloquei uma fotozinha aqui para a gente ter uma ideia. Não quando a gente mostrar no mapa, você vai ver que não é assim, as reuniões são cheias? Não são. Porque depois no mapa você vai ver, porque assim, são muito espalhadas. A gente tem de 80 cidades, né? E sobre os encontros regionais de fibrose cística. Isso é uma grande ferramenta que a gente tem trabalhado na capacitação de todos, né? São reuniões itinerantes sobre fibrose cística, inovações terapêuticas e adesão ao tratamento. Isso a gente faz, já estamos vamos fazer a nossa 4ª edição agora, sábado. Inclusive, depois eu estendo o convite para todos, né? A primeira edição foi Piracicaba, Sorocaba a 2ª, Campinas foi a 3ª presencial. Essas foram presenciais, né? E agora a gente vai para a 4ª edição, mas é uma edição online porque não dá para fazer presencial. Essas são fotos aqui da registro da última edição. Assim, a gente procura trazer os melhores profissionais, né, para dar essas palestras.
e o ambiente é sempre quase cheio. Nossa importância 27 anos de trabalho, dedicação, né? A gente contribuiu para o diagnóstico precoce, importante, adesão, o acesso, né? Temos hoje 250 cadastrados em acompanhamento no centro, entre jovens, entre bebês, jovens e adultos e até idade já avançada. Nesses últimos 7 anos, a gente fez mais de 8.600 atendimentos. E são mais de 80 cidades atendidas. Aqui tem um mapinha das regiões. Os números são o número de paciente por cidade. Né? Pode ver Campinas com 34, Hortolândia tem 9, Montemor 2. Essas duas são em roxo porque já começaram a fazer o processo do Setembro Roxo. E as demais, o número aí de pacientes, ali Piracicaba vem com 14, o número já está errado porque no dia 1º esse número caiu para 13, infelizmente, né? A gente perdeu um jovem de 15 anos, logo no primeiro dia do mês, então a gente já começou, né, complicado. Representatividade junto ao Estado, a gente está sempre cobrando sobre os medicamentos, né, para não faltar. A gente está sempre monitorando a farmácia de alto custo da Unicamp, que ali são dispensados medicamentos. Não são medicamentos baratos. Hoje um tratamento para uma criança, chega aí a R$20.000 fácil. Então, assim, a gente está sempre monitorando. Hoje a gente tem acesso a todos os medicamentos necessários. Isso foi através de lutas que a gente teve lá em 2002, né, lutas, né, solicitando, lutas com o Estado, com a União, e a gente conseguiu chegar a isso. Hoje a gente tem um tratamento de excelência em todos os medicamentos. Lógico que a gente está lutando por outros medicamentos ainda, que são novos, tá na batalha ainda, né? O resultado disso tudo, né? Aqui. Ver crianças chegando à idade adulta, produtivas, né? Crianças chegando a produtivas e fazendo parte da sociedade, igual. O Setembro Roxo abraça a causa. Não, por que conscientizar, divulgar, né? Então, por que o Setembro Roxo? Porque a gente precisa, pelo desconhecimento da doença pela sociedade, igual eu falei antes, é desconhecidíssima, sabe? Pela complexidade e de difícil diagnóstico, é muito difícil. Você precisa de teste de suor, você precisa de teste genético, né? E, assim, a gente sabe que os centros, os hospitais não têm esse preparo, somente os centros especializados têm. Então, assim, é uma doença difícil. A inexistência de campanhas de divulgação por parte do Estado e pela União não há, né? A gente não há. E devido ao fato que eu já falei no início, a triagem neonatal do teste do pezinho foi implantada só em 2010. Então, antes disso, o diagnóstico era feito apenas quando a criança chegava no centro, né, já sofrendo sofrendo ali da fibrose cística, sofrendo já com um estado muitas vezes avançado, com algum órgão comprometido. E quanto mais tarde fazer o tratamento, menos resultado dá, e assim, isso vai refletir na expectativa de vida desse paciente. Que quando eu comecei falava em 15 anos, hoje se fala em 45, né? Mas quanto antes for diagnosticado, melhor o resultado. Bom, porque em setembro, né? Setembro, porque nós temos uma
O dia 5 de setembro é o Dia Nacional de Divulgação da Fibrose Cística. Isso já por uma portaria do Ministério da Saúde, né, lá de 2000, acho que 2001, se eu não me engano. E 8 de setembro, o Dia Mundial da Fibrose Cística, porque nessa data foi publicada na revista Science a descoberta do gene causador da fibrose cística. Então, assim, juntou duas, né? Em outros países se fala... agora, o porquê o roxo, me pergunta, eu não sei. Isso já vem uma coisa lá de fora. Estados Unidos, Canadá adotaram essa cor. E no gosto popular pegou e eu fico roxo mesmo, né? Bom, então eu estendo aqui o convite, né, para o 4º Encontro Regional de Fibrose Cística, vai ser agora dia 5. Entra no nosso site, né, o www.fibrocis.org, não tem BR, é .org mesmo. Faz a inscrição, ainda tem bastante vaga ainda. Dá direito, inclusive, a certificado. São aulas o dia inteiro. São 11 palestras com especialistas no assunto. E, para quem não quiser assistir a palestra, assista o filme A 5 Passos de Você, né? Vai conhecer um pouquinho da história de jovens com fibrose cística. É um filme que foi lançado há pouco tempo. É um filme que vale a pena assistir. E aí a gente começa a dar um pouquinho de valor a algumas coisas na vida. Assista esse filme, muito bom, né? Quem tiver oportunidade. E eu costumo dizer ali, né? É uma coisa que sempre acaba minhas palestras, quando minhas apresentações, falo assim, a gente já mostra, a gente não mostra tanto, a gente não está em evidência, o nosso trabalho, pouca gente conhece. Então é a imagem que eu tenho, que a gente está com uma plantinha pequena ali, mas o resultado que a gente tem é bem grande. O produto que a gente oferece à sociedade é grande, tem resultado. Eu agradeço aqui pela... Acabou a parte? Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar. E aí eu gostaria, tá na minha vez, de passar para o Dr. Antônio Fernando Ribeiro, nosso diretor científico e coordenador do CERF, né? Antes de passar. Doutor, antes de passar para o senhor, professor Antônio Fernando Ribeiro, eu gostaria de repetir aqui para quem está nos assistindo que o envio de perguntas, né, tanto para o Cláudio Moura como agora para o doutor Antônio Fernando Ribeiro, pode ser endereçado pelo WhatsApp 19 97829 3776, por e-mail comunicação@campinas.sp.leg.br, e nós estamos ao vivo pelos canais 11.3 Digital, 4net, 9 Vivo Fibra. Queria aqui, antes da palavra do doutor Antônio, parabenizar o Cláudio Nor pelo trabalho como presidente da Sociedade de Assistência à Fibrose Cística, pelo acolhimento que vocês dão às pessoas que os procuram, viu, Cláudio Nor? Parabéns mesmo. Depois, antes de eu fazer as perguntas, aqui tudo tem algumas perguntas, com a palavra, por favor, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite, professor doutor Antônio Fernando Ribeiro, que é o coordenador da equipe multiprofissional do ambulatório de fibrose cística no Hospital de Clínicas da Unicamp. Por favor, doutor Antônio. Estão me ouvindo agora? Já estou com som? Eu tenho que... Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade, ao Luiz Jabico, que... Só um minutinho, doutor Antônio. Só um minutinho aí. Pois não. Tá, vamos. Pronto? Dá para ouvir? Eu estou. E vocês me ouvem? Ok. Então, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Luiz Jabico, que já de uma longa jornada tem acompanhado a questão relacionada à fibrose cística, parabenizar o Cláudio Nor pelo trabalho que tem desenvolvido diante da fibrose, e não tenho assim, tanta coisa para colocar, mesmo porque já foi muito bem abordado. Mas eu gostaria só de enfatizar um pouco a questão de uma doença, que é a fibrose cística, uma doença considerada doença órfã ou doença rara.
Uma doença é rara enquanto a gente contabiliza do ponto de vista estatístico. Uma doença que acontece em cada 2, 3 mil bebês que nascem, né? Você tem um paciente com. Quando você considera que no estado de São Paulo nascem cerca de 500 a 600 mil bebês por ano, você já imagina que todo ano a gente tem lá 50 a 60 casos dessa doença por ano. Bom, e o que considerar também numa doença rara como a fibrose cística é que ela é uma doença progressiva, uma doença que não tinha cura até recentemente. E ainda, para as nossas condições atuais, é uma doença que não tem cura, ela é progressiva. E o que mudou nas últimas décadas em que nós acompanhamos, eu cheguei em Campinas em 74, a partir de 75 me liguei à Unicamp e estou lá desde então, e desde 78 nós começamos um serviço de atendimento aos pacientes com essa doença, com a fibrose cística. O que a história conta é que as crianças com fibrose cística não evoluíam, não passavam dos primeiros anos. Poucos médicos conheciam, não havia centros de referência para o atendimento desses pacientes. Eram acolhidos por clínicos, por médicos pediatras gerais, sem um conhecimento importante da evolução da doença. O que mudou nesses últimos 40 anos se não se descobriu a cura da doença? O que possibilitou uma grande mudança que o Claudio Honor mostrou de crianças que passaram a ter um diagnóstico precoce, passaram a receber um tratamento ou um cuidado, não só tratamento com medicamento, mas um cuidado, uma atenção maior, permitindo com que a sobrevida média dessas crianças que faleciam nos primeiros anos de vida, essas crianças poderiam sobreviver até a adolescência, até a vida adulta jovem. E hoje, como o Claudio Honor falou, essas crianças vão à idade adulta e já em alguns países chegando à terceira idade, mesmo sem uma terapia de cura que está batendo a nossa porta. Nós estamos hoje num processo de aquisição de medicamentos recém-lançados no mercado internacional que podem mudar definitivamente a história dessa doença. E também, assim como de outras doenças, né? Mas o que eu queria reforçar muito é a importância que tem quando você tem um indivíduo doente com uma doença como a fibrose cística, uma doença progressiva, uma doença que vai deteriorando progressivamente, mesmo com todos os cuidados, né? O que a gente viu ao longo da história foi o papel importante não só dos profissionais de saúde, mas o importante papel que representa a família no acolhimento, na busca, né? O importante papel que representa a sociedade, né? No acolhimento, no entendimento, no conhecimento, né? Na ajuda, porque uma criança doente tem uma família doente. Uma família que para, muitas vezes, para levar uma criança ao hospital 2 vezes por mês, acompanhar internações, tudo isso. Então, a importância do acolhimento, a importância da escola no reconhecimento, né? Na ajuda, no acolhimento desses pacientes que têm limitações. E, depois, o papel importantíssimo do Estado. O papel de uma família, o que aconteceu na fibrose cística foram reuniões de famílias. Famílias com filhos com a mesma doença começaram a se mobilizar no sentido de ganhar, de obter melhores condições de assistência para os seus filhos. Isso aconteceu num nível internacional que deu origem a fundações, a associações internacionais extremamente importantes
e importantes do ponto de vista de poder econômico, de poder político, de poder científico, que foram, aos poucos, mudando a história da sobrevida desses pacientes. E aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Nós temos hoje uma associação brasileira de familiares, nós temos no estado de São Paulo uma associação paulista também de familiares, e a Fibrocis, aqui de Campinas, foi a pioneira, a primeira associação regional no Brasil inteiro. Hoje nós temos cerca de 25 associações de familiares, e a Fibrocis continua sendo uma das únicas regionais. Isso foi importante para os pacientes, para os familiares e para os profissionais de saúde. O médico tem uma competência, quando bem informado, tem uma competência profissional que lhe permite fazer um diagnóstico, orientar um tratamento. Mas ele fica limitado à competência de dar acesso a esse medicamento. Muitas vezes limitado, o profissional da área médica, de trabalhar a adesão do paciente. Então, a fibrose cística, eu sempre comento, não é uma doença para um profissional de saúde, é para um centro de referência. Ela acomete, como já foi comentado, vários órgãos. E quanto mais tempo o indivíduo sobrevive, mais manifestações clínicas ele pode ter. E daí a necessidade de equipes multiprofissionais para atender. Qual foi a evolução no papel do Estado? No papel do Estado de fornecer medicamentos de alto custo, isso até a gente conseguir construir profissionais de saúde, mais associação de pais, lutando para as PCDTs, né, que estruturaram, regulamentaram o fornecimento de medicamentos, não para a cura, mas para melhorar a condição de vida, a sobrevida desses pacientes. Quando eu comecei contando a história da década de 70, pouquíssimos médicos tinham conhecimento da doença. Hoje nós contamos, Claudenor mostrou a distribuição regional do estado inteiro, e eu não sei se ele incluiu ali, mas algumas localidades situadas bem na periferia do estado de São Paulo, que são comunidades de Minas, né? Municípios de Minas Gerais, mesmo do Mato Grosso, mesmo de Goiás, que concorrem à Unicamp para receber um tratamento. Hoje, nós temos a colaboração de profissionais de saúde de todas as cidades aqui regionais no acolhimento desses pacientes, porque hoje já existe informação, divulgação, que é o papel importante dos profissionais de saúde, mas o nosso alcance é pequeno. Então, as associações de pais e o Estado, né, são fundamentais para a ampliação dessa divulgação e fazer chegar à sociedade a informação de que existem pessoas, existem cidadãos brasileiros que aqui, vivendo no nosso país, têm doença, têm limitação e que precisam, não é só de ajuda financeira, é de ajuda de acolhimento, né? Ajuda no sentido de compreensão, ajuda no sentido de possibilitar um emprego, de criar acesso à educação, ao conhecimento para esses indivíduos. Então, eu acho que falar só sobre a doença, ela tem o que há de comum em todas as doenças, que tem um caráter progressivo. Os pacientes devem, num futuro próximo, ter opção de considerar de serem curados. Nesse momento, não. Ainda estamos vivendo um tempo em que os pacientes vão evoluir progressivamente. O que se conseguiu até agora foi dar quantidade de vida, mais anos de vida e, na medida do possível, mantendo uma qualidade boa de vida para esses pacientes. A nossa expectativa, no curto e médio prazo, é que a gente
consiga a aprovação. A Anvisa já aprovou 2 medicamentos e agora está na Conitec a possibilidade da incorporação pelo SUS das novas drogas. Então, eu fico muito feliz com esse evento que está sendo aí patrocinado pelo Luiz Abico, com um papel fundamental, um papel político importantíssimo para a comunidade, né? Para nós, profissionais da área de saúde, é extremamente, assim, um apoio muito grande. Nós temos limitações que os políticos, que a sociedade consegue ampliar a nossa ação de tratar, de também cuidar, mas o exercício de uma boa política, de uma política séria, né, da participação da comunidade e das associações de pais, isso é que tem possibilitado um aumento de sobrevida, de qualidade de vida para os pacientes com as chamadas doenças raras. E muito se fala do custo, e isso é uma última coisa que eu quero colocar, só do ponto de vista político. Às vezes se fala que são doenças muito caras, que custam muito caro o tratamento. Nenhum tratamento é muito caro quando você oferece ao indivíduo a possibilidade dele ter vida, dele ter trabalho, dele ter conhecimento, porque um indivíduo doente, ele arrasta com a doença dele uma família e, eventualmente, uma comunidade. Eu encerro agradecendo mais uma vez a oportunidade, parabenizando o Luiz Abico pelo apoio que vem dando à causa da fibrose cística, ao Claudenor, que já também há vários anos vem aí lutando e buscando apoio, buscando ajuda na comunidade, na sociedade civil, para sustentar uma ajuda importante no cuidado dos pacientes com fibrose cística. Muito obrigado, fico à disposição. Obrigado, doutor Antônio, pelo esclarecimento. O professor doutor Antônio Fernando Ribeiro, que é o coordenador da equipe multiprofissional do ambulatório de fibrose cística do Hospital de Clínicas da Unicamp. E aproveitando que o senhor ainda está nos assistindo, antes de passar a pergunta para o Cláudio Honor, uma pergunta para o senhor. Como o senhor é da Unicamp, o senhor está acostumado aí com pacientes de vários estados, talvez do país inteiro, né, talvez até do exterior. O CERF, que é o CERFC, que os senhores mantêm aqui em Campinas, existe algo parecido em outros estados, outras cidades, ou não? Sendo assim, os pacientes que não conhecem esse tipo de doença vêm todos aqui para a Unicamp, ou tem outros pontos de atendimento para esses pacientes, doutor Antônio? Obrigado, Luiz. Existe uma portaria também da Secretaria de Saúde que nomeou no estado de São Paulo 3 centros de referência na cidade de São Paulo e exatamente ligados à Santa Casa de Misericórdia da cidade de São Paulo, ao hospital da Unifesp e à USP. Isso são os 3 centros de São Paulo. O ABC deve se tornar um quarto centro de referência. No interior do estado, nós temos Ribeirão Preto, um centro de referência como o nosso, tem associação de pais, tem vários pacientes que concorrem a Ribeirão Preto, tem um em Botucatu, na Unesp, então o da USP Ribeirão, existe em Rio Preto também um centro, e o nosso aqui em Campinas. Então, no estado de São Paulo são 7 a 8 centros de referência. É o estado que mais tem centros de referência. Mas do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, todos os estados, existem também, são centros de tratamento. Alguns centros bastante profissionais, vários multiprofissionais, né? E o nosso centro, seguramente, aqui no estado de São Paulo, é o centro que tem o maior contingente de profissionais de saúde fazendo atendimento. É mais multiprofissional.
Ok, doutor Antônio, repetindo à população que está nos assistindo, esta audiência pública é para debater, para cumprir a lei da audiência pública que é necessária, que o projeto de lei que está protocolado aqui na Câmara, em breve será votado, que institui no âmbito do município de Campinas o mês de Setembro Roxo, mês de conscientização e divulgação da fibrose cística e das outras providências. Essa lei obrigará o Poder Executivo a promover palestras sobre a importância do teste do pezinho, campanhas que visem a divulgação da doença, tais como suas consequências e tratamentos, e iluminação em prédios com luzes na cor roxa. Como não há perguntas da população, esse vídeo estará à disposição de toda a população que quiser assistir, viu, Claudio Honor? E para encerrar, então, aquela pergunta, você me falou de um tema que me deixou curioso. Você reforçou muito a palavra adesão, né? O que você quis dizer com adesão? Quer dizer, as pessoas hoje que descobrem que têm esse problema de saúde e procuram vocês, precisam ter o apoio da família para buscar o tratamento? É exatamente isso? Não? Exatamente. Tem pergunta? Pois não. Exatamente. Precisa ligar? Precisa ligar o som. Pronto. Pronto. Exatamente. A adesão é uma coisa bem complexa, vou falar aqui. Porque, veja bem, muitas vezes você tem o tratamento, você tem diagnóstico, tem o tratamento, e muitas vezes aquela família não dá tanta importância. Isso a gente vê. Falar que não tem, eu vou estar mentindo. A gente vê que tem vários, vamos falar assim, várias escalas. Tem aquele que trata muito bem, tem aquele que trata mais ou menos. E o papel nosso, assim, é que a gente cobrar desse pai, dessa família, né, que ela se junte para fazer um tratamento adequado, um tratamento correto, um tratamento, né, se ele tem tudo aquilo, se ele tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe grande, uma equipe forte, tem todos os medicamentos. Então, porque ele não tem que fazer um tratamento correto. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer, de conscientizar essa família a fazer certinho, acompanhar, ir nas consultas no dia certo, fazer as inalações, que é muito importante, nas horas certas, com os medicamentos certos. Assim, mas a gente sabe, existem, né, adesão é um negócio complicado. Não adianta ser tudo isso aí e não ter o paciente, a família, né, acompanhando o paciente para que ele faça um tratamento correto, né? Esse é o que eu entendo como uma adesão, eu entendo como pai, porque eu sou pai também de uma menina com 25 anos, e sabe que é difícil, sabe que é difícil, principalmente quando chega na idade adolescente, a partir dos 10 anos, né, que até os 10 a gente consegue mandar, depois dos 10 eles querem mandar na gente. Então esse pessoal é mais difícil, então você sabe que tem uma dificuldade. Então assim, a gente tem que trabalhar em cima da família, em cima do paciente, para que ele, né, se conscientize que ele tem que fazer um papel dele, que é fazer um tratamento correto, e aderir ao tratamento. Sabemos que é difícil, porque não é um tratamento, é um tratamento complexo. Você tem inalações, você tem antibióticos, você trabalha com suplementos nutricionais, eles têm acesso a isso. Não é uma... Para alimentar, a maioria deles toma enzima artificial, que é uma cápsula grandona. Então, há pacientes que tomam 5, 6, 10 cápsulas para se alimentar, para comer um lanche. Então, às vezes o cara é difícil. Então, assim, você é um tratamento difícil? Sabe que é. Mas a gente tem que colocar para eles, para a família, orientar a família, que tem que fazer. Porque a hora que chegar a cura para essa doença, ele tem que estar bem.
Há casos que vão para o transplante de pulmão, né? O pulmão é uma das partes mais afetadas, então e alguns casos vão para o transplante de pulmão. E para ele ir para um transplante de pulmão, ele tem que estar bem. Se ele não estiver bem, ele não vai. Se ele não vai, a chance dele vai cair, entendeu? A chance que ele tem de chegar a uma idade adulta, a meia-idade, e ser produtivo para a sociedade é difícil. Então ele precisa fazer a parte dele, a família precisa fazer a parte dela também. E esse é um papel que a gente cobra. A gente faz a nossa parte, eles têm que fazer a deles. Muito bom, Claudio Honor. Obrigado aí pela sua participação. Agradecer aqui a participação do professor Dr. Antônio Fernando Ribeiro, que nessa audiência pública debateu aqui, tratou do projeto de lei que institui no âmbito do município de Campinas o mês Setembro Roxo, que visa a conscientização e divulgação da fibrose cística e das outras providências. Quero agradecer aqui a população de Campinas que nos assistiu, a equipe da TV Câmara, a equipe da Câmara Municipal de Campinas, aos jovens que nos assistiram aqui. E podemos encerrar? Ok? Eu quero, então, dar por encerrado essa audiência pública e, novamente, convidar a todos para as próximas reuniões e debates que a Câmara Municipal realiza e a TV Câmara transmite com o apoio dos funcionários eficazes e eficientes da TV Câmara. Muito obrigado, Claudio Honor, por ter vindo e contribuído conosco. E obrigado aqui ao professor Dr. Antônio Fernando Ribeiro. Até a próxima, muito obrigado. Você acabou de acompanhar, então, um debate público para discutir aí a instituição do Setembro Roxo aqui em Campinas, que visa a conscientização da fibrose cística. A gente continua aí com a nossa programação e você acompanha, claro. Uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.